Tá aí o Palmeiras, do grande Abel Ferreira, maior técnico da história do Verdão, de Endrick jogando muito, de Zé Rafael, um monstro no Campeonato Brasileiro, Rafael Veiga, injustiçado na seleção brasileira, o Verdão de Vanderlan, de Fabinho, de Endrick, meninos da base, professor, de Richard Rios, que dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo, Piquerez, que não jogou ontem voando. Que goleiraço. É o Verdão campeão, professor. É o Verdão campeão que superou, e quando a gente pensa que perdeu o Dudu no meio do caminho, perdeu não só o Rony de corpo presente, mas o futebol do Rony já não vinha sendo o mesmo. Perdeu o Gabriel Menino no meio do caminho. Perdeu o Gabriel Menino, que por sua vez já era um remendo para o caso do lugar do Danilo. Lembra? O homem fazendo cada vez mais com menos, né? O trabalho do Abel, realmente. Dessa vez teve aquele, com perdão da má palavra, interregno da Libertadores, em que a gente fez a crítica aqui do efeito dominó, né? Por conta de um problema, ele mexeu em vários. Demorou para recondicionar esse time, mas achou a solução com os 3 zagueiros, ou com o falso terceiro zagueiro, que é o lateral, fazendo a saída, deu amplitude com os laterais. Aquele jogo com o São Paulo foi um marco, a goleada, a maior goleada da história do Clássico contra o São Paulo. Dizer o quê? Fim de ano está virando uma rotina. Esse ano, surpreendentemente, a gente não esperava, o Palmeiras se reinventou, o Abel se reinventou, e dessa vez se reinventou com muito pouco tempo. E permita-me completar o seu raciocínio, professor. Se reinventou com Breno Lopes também lá na frente. Sim, sim. O que é também um mérito do Abel no sentido de reconhecer, né? Eu não sei também se era o tempo certo, sabe? Abel nosso, Abel Neto. Eu não sei se era o tempo certo. Que nem o caso da cobrança do Endrick. Me parece que o Abel é um técnico que sabe muito bem o melhor momento para os seus jogadores. Talvez o melhor momento para o Endrick não fosse aquele da Libertadores. A gente também jamais saberá. Não dá para fazer uma cobrança tão direta. Puxa vida, errou porque não botou o Endrick para jogar. Ainda mais porque hoje em dia nós estamos muito mais afastados de treinos, do dia a dia de clubes, do que estivemos em outros momentos das nossas carreiras de jornalistas e como era a própria vida do jornalismo, né? Então não dá para fazer essa afirmação. Muita gente pode fazer essa coisa cartesiana. Se ele acertou agora, por que não acertou antes? A vida não é assim. E o trabalho do Abel mostra que ele sabe dosar, na hora certa ele escolhe os jogadores certos para as funções certas. É mais um título de quem está sobrando. O Palmeiras sobra no futebol brasileiro. E não é só porque tem dinheiro, não. E olhando as imagens ali, eu lembro, é o Palmeiras de Everton. Que goleiro tem o Palmeiras, que goleiraço. E de Leila Pereira também, Eugênio Leal. A Leila Pereira que dá sequência ao trabalho, né? Eu acho que é mais uma consagração. Vamos ver aí essa tela. Vai você, amigo. Não, olha só o aproveitamento dele, 61% no Brasileirão. Então, por quê? Foi um time nesse Brasileirão muito consistente. Mas chegou a estar 14 pontos atrás. Sim, chegou, mas ele estava fazendo o dele. Era uma campanha, eu até ontem comparei com uma maratona. A maratona tem aqueles caras que vão na frente, disparam na frente. E tem os que vêm ali no segundo pelotão, mas sempre mantendo um ritmo. O Palmeiras manteve esse ritmo o campeonato inteiro. Quando se aproxima da reta final, dá aquela arrancada. É o sprint final do atletismo. Foi o que o Palmeiras fez. É claro que ele, para isso, teve que ir fazendo ajustes. Porque o futebol é assim, as coisas vão se modificando. Então, os ajustes feitos a partir da última data FIFA modificaram o desempenho do Palmeiras. E eram necessários, porque o Palmeiras tinha perdido a sua referência quando saiu do machucado e ficou um tempo ali tentando entender o que ia acontecer. Houve a última parada para a data FIFA e o Palmeiras, com sua comissão técnica liderada pelo Abel Ferreira, se reinventou. Volta numa outra pegada e aí, 2 jogos que são icônicos. O 5-0 no São Paulo e o 4-3 no Botafogo. São jogos que definiram essa arrancada. E olha, teve um outro jogo icônico aí. O Palmeiras perdeu por 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Poderia ali achar que não dá mais, ficou difícil e tal, perdemos. Perdeu para o Galo, não foi? Perdeu para o Galo em casa, perdeu para o Santos. Mas estou falando naquele momento, arrancada. Nesse recorte. Mas nada disso abalou, o time teve
cabeça no lugar, teve competitividade, teve força para ir buscar um título que era muito difícil, era muito disputado, estava todo mundo ali embolado. A gente lembra quando o Botafogo foi perdendo a liderança, o Bragantino tinha até mais pontos do que o Palmeiras naquela altura, o Flamengo estava junto, o Galo chegando, acaba o Grêmio termina em segundo lugar, ou seja, poderia estar ali também, mas o Palmeiras teve cabeça no lugar. Isso é fruto de um clube que se reestruturou. O que ele faz hoje é colher o que foi plantado desde aquele período em que o time estava ali com risco de cair para a segunda divisão, que chegou a cair em 2012, mas a participação ali do Paulo Nobre, ajudando a colocar as contas em dia, e o Palmeiras, a partir de 2015, entra num processo de profissionalização, de resultados, e hoje é um clube que tem um projeto de futebol. É um projeto de futebol que vem das categorias de base. Melhor base do Brasil. A melhor base do Brasil. Eugênio. Ele é planejado, que tem integração da base com o time principal, que tem um projeto científico por trás. Então, tudo isso não é à toa que a gente vê o Palmeiras ganhando. Tem uma grande comissão técnica, muito competente, tem um investimento. Às vezes a torcida fica chateada, queria mais reforço, queria mais jogadores e tal. Não dá para ganhar todos os títulos, mas, de novo, campeão brasileiro, com os jogadores que estavam lá dentro. É importante dizer isso. Reforço é sempre bem-vindo, reforço que chega e que encaixa no espírito do elenco é bem-vindo, mas o Palmeiras levanta essa taça sem reforços, os reforços que eram cobrados por parte da torcida, que resolveu aproveitar o momento da eliminação da Libertadores para mostrar insatisfação com a diretoria, porque a diretoria tem uma filosofia, um pensamento diferente do que a torcida espera. Então, acho que é a vitória, mais uma consagração de um clube que precisa ser observado como modelo de organização profissional, de projeto de futebol. Como foi dito aqui, não é só o dinheiro, tem uma boa condição financeira, sim, mas acima de tudo tem competência para lidar com esse dinheiro. Enquanto o amigo Rafael Prats também traz a análise dele, desse Palmeiras espetacular, vou pedir para a nossa produção colocar de novo as imagens. Quando o Eugênio começou a falar, a gente mostrou um pouco de imagens da festa, dos torcedores reunidos do Palmeiras nos arredores do Allianz Parque, nas ruas de São Paulo. Muita festa. O que venderam de cerveja, de churrasquinho, de pizza, de salgadinho ontem. O pessoal virou a noite na rua, Abel, para acompanhar a chegada do ônibus, por volta de 5 da manhã. Foi. A chegada do time ao CT. Olha aí, Prats, essas imagens, daqui a pouco vamos mostrar essas imagens que você falou também da chegada na madrugada. Prats. Foi uma incrível arrancada, uma grande virada do Palmeiras. Talvez o palmeirense que não se deu conta do tamanho do título, com o passar do tempo, ele vai perceber que é um título muito especial. Todas as conquistas têm suas histórias, né? Tem os seus momentos marcantes, os seus momentos históricos, seus momentos especiais. E essa teve porque o Palmeiras tirou 14 pontos, faltando 10 rodadas, 11 rodadas, né? E é claro que o jogo do Botafogo, aquele 3-0 que vira um 4-3, é um jogo muito marcante na caminhada do Palmeiras de novo campeão brasileiro. O Palmeiras começou a arrancada em um jogo que o Palmeiras foi a Curitiba, pensando muito mais em ficar no G4 àquela altura do campeonato, né? Venceu Curitiba no Couto Pereira. E a partir dali realmente engatou vitórias seguidas. Houve ali uma derrota para o Flamengo no meio do caminho, houve o empate contra o Fortaleza, que pelas circunstâncias foi um bom resultado. Outro grande jogo do Palmeiras, na minha opinião, esse empate com o Fortaleza. Porque ali... O jogador a menos. Aquele jogo ali que caminhava para uma derrota, poderia impedir o título, né? O nono título da era Abel Ferreira em 3 anos, né? Ele realmente é um treinador de um trabalho absolutamente especial no Palmeiras, né? Não à toa essa identificação que ele tem com o clube, dos torcedores com ele também, do clube com ele também. E o Palmeiras fez de títulos, fez de conquistas uma doce rotina, né? Então, o que falou o Eugênio, o que falou o professor também, o clube tem a mentalidade vencedora. E isso é mentalidade vencedora. O clube está acostumado a dar volta olímpica, está acostumado a colocar faixa, está acostumado a levantar a taça. Isso quem chega também percebe. Não tem exigência baixa, o que você faz mais ou menos, não. Mais ou menos não serve. Aqui a gente tem que trabalhar em excelência. E se estiver dando errado, a gente tem de recuperar, retomar o caminho no meio para buscar o título. O Palmeiras foi buscar um grande título brasileiro, que estava muito difícil de ser conquistado. E o Palmeiras levantou com todos os méritos, não à toa de novo, é o dono do Brasil. Olha aí, ó, a imagem já
As primeiras horas da manhã, professor Celso. Ninguém dormiu. A luz do dia, professor Celso. Inclusive, na vizinhança, muita gente dormiu mal ali. Ninguém dormiu ali naquele bairro. Os fogos explodiram a madrugada inteira. A gente fala de colher o que Cachorros é que eu não plantou, gostava. geralmente do ponto de vista negativo, né? Tá colhendo o que plantou. O Palmeiras é o contrário, ele colhe o que plantou de bem. O Flamengo também colheu o que plantou de bem, botou as suas contas em dia. Então, que isso sirva de exemplo. Tanto clube de futebol aí que só fala de colher, de montar time, de quem é que vai trazer. Mas peraí, como vai ser o nosso trabalho? Qual é o nosso plano? O projeto de futebol? O Palmeiras tem um projeto de futebol. E a torcida, Abel, já que é muito chato gritar duodeca, campeão, ela resolveu contar até 12. 1, 2, 3. A torcida presente em Minas, uma grande torcida do Palmeiras presente em Minas. O nosso Dimas estava lá, foi buscar a taça. Sim. Então ele geralmente está presente, prof. Foi muito criativo. Tá parecendo uma múmia, tá todo enfaixado. Falou pra mim que não tem mais lugar. Ele aqui, grande Dimas. Você encontrou com ele já? Não, essa vez não. Tá. Ele foi agora ver o Palmeiras de novo campeão de outro campeonato. Mas já encontrei com ele outras vezes aqui nos corredores dos canais ESPN, prof. Falou, não, toda hora tô com faixa. Problemas na coluna. Quem estava também lá ontem? Lelê do Palestra. Lelê do Palestra. Lelê do Palestra estava lá. Um abraço para o amigo. Tava não tava? Tava. Com certeza. Eu não via assim. registros, mas tenho certeza que estava. Nessa chegada da delegação campeã à Academia de Futebol, né, aqui a São Paulo, provocação ao Santos teve, provocação ao Flamengo teve, provocação ao Botafogo teve, ao Corinthians teve. Ninguém escapou, prof. Que bom quando você é provocado, porque lembram que você existe. Isso é verdade. O pior é quando chega um ponto que nem lembram de você, torcem a favor de você. Isso é chato. Isso faz parte da festa, da brincadeira do futebol, da zoação. Né? Isso é saudável, é muito legal também. Que não faltam agora são memes chegando para tudo que é lugar. Tem muito meme. Hein? Tem. O pessoal é rápido, Do né? peixe, então, já tem os... tudo preparado, já engatilhado. Música, já. então, tem uma série. Como tinha meme pro Vasco, pro Bahia, é que esses vão Aquela aparecer. faixa, como é que é? Em segundo às vezes, na segunda jamais. Eu já vi, já recebemos, né? Como é que é? Em segundo às vezes, na segunda, em 2024. Já mexeram naquela bandeira que Uma triste as brincadeiras adaptação. vão aparecer, as zoações. Essa questão que o professor colocou é curiosa, né? Que bom que lembraram de mim, porque o Palmeiras vive um momento de tanto domínio, especialmente no futebol brasileiro. Céu de brigadeiro. Mas se a gente olhar aqui para o universo da cidade de São Paulo, ultimamente o clube que tem incomodado um pouco mais o Palmeiras é o São Paulo. Não é nem o Corinthians. Principalmente nos confrontos diretos, né? O São Paulo. É o São Paulo. Esse ano foi campeão da Copa do Brasil. Vão se enfrentar pela Supercopa do Brasil. Supercopa do Brasil. É verdade. Esse é o grande duelo do momento, né? Claro que o futebol é cíclico, as coisas mudam muito, mas o momento desses últimos anos, 2, 3 anos, quem desafia o Palmeiras no futebol paulista é o São Paulo. É o São Paulo. É quem incomoda mais. Vamos ouvir o Endrick. Uma das estrelas, destaque dessa arrancada do Verdão, jogador do Real Madrid, da seleção brasileira. Que jogador de bola. Falou também. Pô, artilheiro brasileiro é você, pelo Palmeiras. É isso aí, né? Tamo aí, né? Irmão? Sabia não. 11 gols. 11 gols, tamo aí. Sabia? Não, sabia de um negócio. Não, mas é isso, pô. Agradeço aí pelas assistências do meu príncipe. E quero que ele dê mais assistência, né? Porque pra mim foi pouco demais. Ele é um cara que sempre me ajudou e sempre esteve comigo, até nos meus momentos que eu posso falar que não estavam tão bem, ele estava comigo. E agora não é diferente. Eu sempre vou na casa dele, a gente sempre conversa, a gente sempre resenha e isso é muito bom, a nossa amizade é muito boa e espero que dure para sempre, né? E que ele vá lá me visitar, né? Em Madrid. Só deixar meu quarto e é isso, pô. Já convidou, já vai ter visita em Madrid pro Endrick, professor. Isso não vai ser problema. Pode crer que vai ter lugar. Não precisou de muito tempo. Artilheiros do Palmeiras do Brasileirão 2023, Endrick é artilheiro com 11 gols em 1.559 minutos. Rafael Veiga, 9. Flaco Lopes fez 5 gols. Breno Lopes fez 5. Muito importantes, né? Também os gols do Breno Lopes em jogos difíceis. Fez gol contra o São Paulo, fez gol da vitória contra o Goiás. Não lembro se fez Fluminense. Fluminense, Rony,
5 gols e Arthur também 5 gols. Bem dividido, né? É. Você tem ali o Endrick, daí o Veiga em destaque, mas dali em diante, todo mundo com um número semelhante e número bem interessante de gols. Agora, Abel, só para pontuar o que a gente está vendo ali, o Endrick, viu a tela do Endrick em primeiro lugar. Diga. Como é que você vai me dizer, Abel, que esse campeonato em que a gente pôde ver o Endrick não foi delicioso? Mas foi, pô. Eu Não é uma delícia ver o Endrick jogando? Para quem gosta de... séria. Tô falando sério. Coisa séria. O Endrick foi decisivo para o título do Palmeiras. Quando começa o campeonato, tá escrito lá, 4 clubes vão cair, 4 torcidas vão ficar tristes, faz parte. Mas um campeonato que tem a possibilidade, é uma questão histórica. Daqui a alguns anos a gente vai lembrar. Pô, lembra daquele ano em que o Endrick entrou... Tá me incomodando um pouco, Eugênio. Você tá muito leve. Claro que o assunto é de uma leveza incrível, porque o Palmeiras de novo campeão brasileiro. Tô falando do Palmeiras do Endrick. Merecidamente. Não vai ser histórico você lembrar e que pode desfrutar do talento do Endrick com 17 anos. Como foi Gabriel Jesus no título. Como contar a história do Palmeiras campeão sem falar do Endrick. Então, ele muda o time quando ele entra. Cara que chega e bate no peito e fala assim, me dá a bola. Dá a bola em mim, contra o Botafogo. Jogo é um jogo... Dá a bola em mim. Olha, gente, isso é histórico. Só gostaria de lembrar que ele, apesar de poucas participações no Brasileirão do ano passado, também foi importante. Jogou menos. Sim, né? Fez inclusive o gol lá contra o Atlético Paranaense. Né? Exatamente. Mas assim, o Endrick tem um ano muito interessante, porque a gente está vendo essa imagem final aí. Não foi um ano fácil para o Endrick. Porque ele não esteve bem a maior parte da temporada. Ele começa com uma expectativa muito grande, como titular no Campeonato Paulista, vai mal no Campeonato Paulista, vive um longo jejum de gols, não consegue mostrar no time principal o que ele mostrava no time de baixo, travado, com dificuldade. Acho que é uma adaptação mesmo de você jogar com jogadores mais experientes, mais fortes, mais altos, e ele demora para conseguir encaixar. Ele sofre ao longo da temporada e ele explode nessa reta final. Ele começa a explodir no jogo contra o Boca, que é o jogo que o Palmeiras é eliminado da Libertadores. Mas ele entra no segundo tempo e dá uma esperança à torcida. Faz um bom segundo tempo ali. E ele mostra para o Abel, mostra para a opinião pública que, enfim, ele estava pronto. Ele demorou a se confirmar como um jogador pronto para jogar no nível profissional. Só que deu tempo dele terminar o ano brilhando como um jogador que a gente vai lembrar desses últimos meses de campeonato, o cara que foi decisivo para o Palmeiras ganhar o seu 12º título. Será que ele demorou ou as coisas se precipitaram? A gente está falando de um menino de 17 anos. Sim. Jogador mais jovem a entrar em campo pelo Palmeiras na história, com 16 anos, 2 meses e 15 dias. E por que ele entrou? Porque ele é craque. Porque é difícil um jogador vestir uma camisa do tamanho, do peso, como é a do Palmeiras, profissional, com essa idade. Só os grandes jogadores fazem isso e ainda resolvem. E a expectativa, E fui acusado de ansioso aqui quando eu fiquei pedindo. O Prates não queria. O Prates não queria. Não, mas assim, eu concordo com o Prates. Deixa eu defender o Prates. Costuma falar lá no interior, professor. Vocês ficarem agora contando vantagem em dezembro, vocês falaram em janeiro. Então ele entrou no time, na verdade, lá para setembro. Vamos ter calma, muita calma nessa hora. E ao entrar no time, me parece que o Abel Ferreira repensou algumas coisas em relação ao que ele pensava do Endrick. O Abel teve dificuldade para utilizar o Endrick de uma maneira melhor, porque o Abel gostava de um jogador talvez mais fixo em uma faixa do campo. O Endrick é um jogador que gosta de liberdade para carregar a bola, para, sabe, aquela história de não guardar muito posição. E arranque. Bom arranque. Então, acho que houve dificuldade também nisso. E nisso o Abel repensou, como falou bem o Eugênio, deu tempo. Deu tempo quando ele entra no time, entra bem na reta final. Só corrigindo, você falou que eu pedi, ou nós pedimos em janeiro? Sim. Foi antes. Verdade, foi antes. Foi no ano passado. Foi em dezembro do ano passado que a gente estava aqui. Mas aí tá fazendo o Paranaense eu já estava pedindo. Mas aí estava correndo na descida. Correndo na subida é outra coisa. Agora, olha, uma coisa é certa. Na subida, na descida, esse menino é diferente. E a gente está falando de um nível de exigência, porque é diferente. O Endrick entra para ser isso aí. O cara que decide campeonato, o cara que decide jogo, o cara que pede bola. Ele não é o cara que entra numa posição para recompor, para acompanhar a lateral. Não é isso que a gente está pedindo dele. Ele está pedindo protagonismo. Então, é muito o que esse menino já fez na vida. Não só nessa categoria. Em todas as outras categorias, ele estava sempre adiantado. Ele sempre jogou entre gente muito mais velha que ele. Mas o mais importante, faz gol. Sabe jogar. E como faz gol? Faz gol. O Tem jeito. facilidade para fazer gol. São gols autorais, né, Abel?
É coisa dele. Olá, apaixonados por futebol. Hoje, vamos revisitar a grandiosa conquista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023, encerrando a temporada com chave de ouro. O empate de 1-1 com o Cruzeiro, no Mineirão, foi o epílogo de uma trajetória notável que culminou no bicampeonato consecutivo. Sob a liderança de Abel Ferreira, o Verdão superou adversidades e se consagrou como o clube mais vitorioso do Brasil. Vamos relembrar esses momentos emocionantes. A campanha do Palmeiras na temporada foi repleta de desafios, desde a eliminação na Copa do Brasil até a derrota na Libertadores para o Boca Juniors. Contudo, a equipe demonstrou resiliência notável. Com uma desvantagem de 14 pontos para o líder Botafogo, o Palmeiras realizou uma virada impressionante, refletindo seu DNA vitorioso. Nomes como Endrick, artilheiro com 11 gols, as múltiplas conquistas, a atmosfera eletrizante do Allianz Parque e a estratégia genial de Abel Ferreira foram elementos fundamentais para o sucesso palmeirense. Ao garantir a liderança, o Verdão confirmou-se como bicampeão consecutivo, reforçando sua posição como um dos gigantes do futebol sul-americano. Enquanto o Palmeiras brilhava, o Cruzeiro celebrava a classificação para a Copa Sul-Americana de 2024, um feito significativo para a equipe. Terminando em 14º lugar, com 47 pontos, Bruno Rodrigues foi o artilheiro da Raposa, marcando 8 gols. Queremos ouvir suas opiniões sobre essa conquista do Palmeiras e o desempenho do Cruzeiro. Comentem abaixo, compartilhando suas lembranças marcantes, sentimentos durante a temporada e expectativas futuras. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para mais conteúdos esportivos. Até a próxima, entusiastas do futebol, que as próximas temporadas nos brindem com momentos tão emocionantes quanto este.